Teoria da evolução explicada de forma totalmente simples, objetiva e fácil, e pelo seu próprio cérebro. Pense primeiro nos cachorros. Sim, os au-aus, os bichinhos que tem quatro patas, rabinho, late, gosta de osso, o melhor amigo do homem no sentido de ser humano. Não é homem, porque é o melhor amigo do homem, não é da mulher. Porque a mulher também tem seus direitos de ter o melhor amigo do cachorro, também tem muito cachorro que prefere as mulheres do que os homens. Mas, enfim, esse homem que fala o cachorro é o melhor amigo do homem, o homem que inventou isso. E é no sentido do ser humano, né? O ser humano inventou isso. Então, mas por que se pensar, o que tem a ver o cachorro com a teoria da evolução? A gente vai chegar lá, calma. Isso se chama setup, preparação, começo, contexto. E aí depois vem o punch. No caso, se fosse uma piada, seria o punch, né? Mas como não é piada, como é história, como é realidade, aí vem o contexto para depois vir o que tem no contexto. O que acontece com cachorros? Se a gente olhar 200 anos atrás, não existia o tanto de raça que existe hoje. E essas raças que existem hoje, por que elas existem hoje? Porque elas evoluíram. Nossa, como assim? Foram criadas no laboratório porque o ser humano estudou anatomia, estudou fisiologia, estudou a cadeia de DNA, os genes, a genética, a cadeia de RNA dos cachorros, das raças de cachorros que existiam. E, por exemplo, o Pitbull, eu não vou lembrar quais raças que foram, mas se você fizer uma pesquisa rápida aí, você vê que o Pitbull é uma raça que é uma evolução, uma originada do cruzamento de duas raças, foi feita no laboratório. Pegaram duas raças, sei lá, Doberman e Pastor Alemão. Por exemplo, são as primeiras que eu lembrei agora. Não sei se foram essas que pegaram, igual eu falei, não lembro. Mas pesquisa aí que você acha. Pegaram o genes de um macho Doberman, o esperma dele, e injetaram na fêmea lá, pastor alemão, ou vice-versa, sei lá. E injetaram na fêmea pastor alemão, e ela deu à luz a nova espécie que é o Pitbull. E aí esse Pitbull cresceu, e quando ele cresceu, ele transou com outro Pitbull, e aí já deu origem a uma nova espécie de Pitbull. E assim, consequentemente, assim por diante. Se você pegar a história do ser humano, a gente for analisar, o homem das cavernas, os neandertais, antes dele os australopitecos. O que aconteceu? Tinha o australopiteco macho, transou com o australopiteco fêmea, aqui onde a gente está. Aí lá atrás daquela montanha tem o oceano. Aí tem, sei lá, mais 500 quilômetros, 1000 quilômetros de água, de oceano, e aí tem outro pedaço de terra. E aí tem outro australopitequinho lá macho, outro australopitequinho fêmea, eles transam e nasce outro australopitecozinho. Aí o australopitecozinho de lá começa a explorar, cresce, vai crescendo, vem, atravessa o oceano, chega aqui e cruza com o australopitecozinho que nasceu aqui. Aí nasce outro tipo de australopitecozinho, mais evoluído, com as características genéticas de lá e de cá, as melhores de lá e as melhores de cá, porque o genes mais forte vence. É aquela questão de você olhar o olho, você tem seu pai tem olho azul e sua mãe tem olho preto. A sua chance de ter olho mais escuro em relação à sua chance de ter olho mais claro vai ser muito mais fácil você ter olho mais escuro. Tem toda essa questão da genética. E não vale só para a cor do olho, vale para a cor da pele também, né? Se você pegar também, tipo, cachorro com pelo mais escuro e um cachorro com pelo mais claro, os filhotes vão nascer, a maioria com pelo mais escuro, alguns pelos manchados, pelo rajado, enfim. E só depois de sei lá quantos filhos que nasciam com o pelo mais claro, totalmente claro. Porque o gene mais forte se sobrepõe ao mais fraco. É a evolução. Então o que acontece? Pequenas alterações genéticas no DNA, no RNA, alteram a cor da pele, altera a fisiologia, o funcionamento do metabolismo, altera características como a arcádia dentária, como o osso esfenoide, que é o osso à base do crânio. Se você for estudar e você for pesquisar, você vai ver que desde a época das cavernas até hoje, esse osso já teve alteração em 6 graus, 6 vezes teve alteração na sua amplitude, no seu grau, no seu posicionamento. E o que significa isso? Que lá na época das cavernas, por exemplo, 100%, 90% das pessoas que nasciam lá, nasciam com ele aqui, com essa angulação aqui. E aí, com o passar do tempo,
na primeira alteração dentro de sei lá quantos milhões de anos depois, não estava mais 100%, 90% nascendo com a angulação do esfenoide aqui. A angulação estava aqui. Aí passou mais alguns milhares e milhares de anos, de 100% que nascia com a angulação mais aqui, agora já não tem tanto assim, estão todos nascendo com a angulação mais aqui, e assim por diante. A angulação vai alterando à medida de milhares e milhares e milhares e milhares de anos, igual a questão do siso, que é mais fácil até de visualizar. Sei lá, 300 anos atrás, quase 100% da população nascia com siso. 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 100% da população nascia com os dentes cisos e até tinha uma fileira de dentes além do dente ciso, tinha uma outra fileira de dentes. Hoje em dia, sei lá, 70%, 60%, 70% das pessoas, pesquisa aí que você vê certinhas estatísticas, nasce com um dente ciso. Tem algumas pessoas que já nem nascem mais, porque são resquícios da evolução, porque estão mudando a questão da fisiologia, da anatomia, etc e tal. Porque a natureza é essa. A única coisa que cessa a evolução é a extinção. Se não tiver extinção, existe a evolução. E a evolução é contínua, porque é assim que funciona. Que assim é a vida. E essa evolução também está ligada diretamente às questões externas, às questões externas no sentido de serem independentes do corpo, da mãe, do corpo, do pai, independente do que acontece dentro do corpo. Porque dentro do corpo acontecem várias questões pela alimentação, acontecem várias alterações pela alimentação, entre outras coisas. Por exemplo, as mulheres hoje que tomaram vacina para a Covid, quando elas engravidarem, os filhos delas já vão nascer com aquela dosagem da vacina que elas tomaram, já vão nascer com aquela alteração que a vacina causa no DNA e no RNA para se tornar resistente ao vírus. Então os filhos delas já vão nascer com essa alteração, naturalmente, coisa que não acontecia. Porque algumas pessoas nascem com essa alteração, tanto são as pessoas assintomáticas. Só que as pessoas assintomáticas são a minoria. Então, daqui a 50 anos, 100 anos, sei lá, as pessoas que vão ser assintomáticas vão ser a maioria. Pelo menos assintomáticas em questão a esse vírus, em questão ao resultado dessa vacina, que vai passando DNA de filho de geração para geração, né? Então, o que acontece? Volta lá nos australopitecos, né? Como que eram os australopitecos? Como que era o planeta, né? Como que era a atmosfera? Quanto por cento de oxigênio tinha? Quanto por cento de gás carbônico tinha? Como que era a questão das plantas? Quais plantas existiam? Quais vegetais existiam? Quanto por cento de planta que tinha? Quanto por cento de terra que tinha? Quanto por cento de oceano que tinha? Como que eram os elementos que formam o oceano? Como que era H2O lá? Lógico que forma água e tudo, né? Os rios, oceanos e lagos. Mas qual a porcentagem dos outros elementos além do H2O que estão lá? No lago, no rio, no oceano. Todas as porcentagens, toda a atmosfera do planeta é o que permite que exista vida dentro do planeta. Então toda a vida que existe dentro do planeta é adaptada para existir, para sobreviver com a atmosfera que aquele planeta oferece. Na porcentagem de elementos da terra, das plantas, vegetais, do ar, da água, etc e tal. E os metabolismos de todas as espécies que vêm aqui são adaptados para sobreviver com o que tem aqui. Eles se adaptam a questões climáticas totais do planeta. E isso é evolução, porque o planeta também é um organismo vivo, o planeta também está em evolução. Tanto que o planeta na época lá dos dinossauros era de um jeito, o planeta na época dos australopitecos era de um jeito, na época dos homens da caverna era de um jeito, na época da Idade Média era de um jeito, na época de hoje é de um jeito, daqui a 200 anos vai ser de outro. E assim também a questão formação genética, formação biológica, fisiológica, anatômica de todas as espécies, inclusive nós. Porque nós também somos uma forma de animal, somos uma espécie de animal, uma raça de animal que também nasceu nesse planeta, teve origem nesse planeta devido ao cruzamento dos ancestrais das nossas espécies, dos neandertais, dos homens das cavernas, dos australopitecos antes deles. E de passar de milhares e milhares de anos, igual o exemplo do siso, questão da porcentagem, a mudança da porcentagem na angulação do osso esfenoide foi o que permitiu que a nossa caixa do crânio tenha o formato, tem o nosso cérebro tem o formato que tem para poder ter a capacidade que a gente tem hoje. Porque na época dos australopitecos, na época dos homens das cavernas, a capacidade cerebral deles era reduzida porque o cérebro deles funcionava de forma diferente. Porque a caixa do cérebro deles, a caixa craniana deles era diferente, porque a angulação do osso esfenoide era diferente, porque eles eram de uma espécie diferente.
E aí foram evoluindo, essa espécie foi evoluindo com a medida do passar do tempo, do passar dos anos, da existência, que é a vida, a evolução em si, e chegou no que é hoje, chegou no que nós somos hoje. E um exemplo muito simples para comparar é a questão dos vermes e das bactérias. Por que a gente tem que tomar um remédio? Tem sempre um remédio, uma dosagem maior do mesmo remédio, aí depois de um tempo aquele remédio não funciona, tem que trocar o remédio. Porque os vírus e bactérias evoluindo de geração para geração. Só que a geração, o tempo, o passar do tempo para o vírus e para a bactéria é diferente, porque os vírus e bactérias duram horas, depois eles morrem. Alguns duram dias. Mas dentro desse período de dias, que para a gente é dias, mas para eles pode ser anos, para eles pode ser séculos. Para a gente é um dia, para a gente são algumas horas, para eles pode ser séculos. O que é algumas horas para a gente, para eles podem ser séculos. Porque a formação deles é totalmente diferente da nossa. A biologia, a anatomia, a fisiologia, etc. Tudo que faz o corpo deles funcionar, a vida deles existir, é diferente da nossa. Então, eles de geração para geração vão passando essas informações genéticas que a gente vai jogando o veneno neles. Vai tomando veneno, não, a gente vai tomando o remédio, que é o remédio pra gente é o veneno pra eles, né? A gente vai tomando o remédio vai lá pra combater eles. Aí antes do remédio dizimar toda a população que existe de vírus e de bactérias, eles já viveram algumas horas, nessas horas que eles viveram, eles já reproduziram, os filhos deles já nasceram com uma outra função fisiológica, etc., que é um pouco mais resistente, e assim por diante. E eles já foi passando tudo de geração para geração. Tipo, eles passaram, só que a geração deles ali para eles foram séculos, milênios, pra gente foi algumas horas. Igual a questão do planeta, das mudanças atmosféricas do planeta. Acontece todo dia, acontece toda hora, todo minuto, todo segundo, mas para se tornar significativa só depois de vários e vários anos, vários e vários séculos de mudança, que se torna significativa a ponto de alterar a fisiologia, a anatomia, a biologia, o RNA e o DNA das espécies que habitam o planeta. Porque todas as espécies que habitam o planeta são adaptadas a aguentar essas mudanças. Tanto que nossa espécie, nós seres humanos, a gente vive lá na Antártida, que é 50, 60, 100 graus abaixo de zero, e vive no Rio de Janeiro, que é 100 graus acima de zero. No Nordeste lá também, que é quente pra caralho, e em outros países lá na Europa que também é muito quente. Então, assim, dentro de uma faixa enorme, numa gama enorme de alteração de temperatura que outras espécies não aguentariam, mas nós aguentamos. Muitas espécies morrem se alterar 2 graus. Para mais ou 2 graus para menos, eles não aguentam. Eles simplesmente morrem. A fisiologia deles não suporta adaptar, não consegue adaptar. A nossa, sim. E não só a nossa, né? De vários outros animais também vai se adaptando. Só que a nossa, pelos estudos que foram feitos nessas áreas aí, pelo tudo que foi divulgado nessas áreas, nosso metabolismo é muito mais resistente, muito mais adaptável do que qualquer outro ser vivo que existe aqui nesse planeta. Então é mais ou menos isso. O vídeo já tá longo pra caramba, vou encerrar por aqui. Paz pra todos, fui.